nós somos um corpo, queridos. E se nós como igreja não andarmos, não agirmos como um corpo, a gente nunca vai ser igreja. Infelizmente não seremos igreja, seremos qualquer outra coisa, menos igreja. Mas eu sei que Deus tem levantado uma igreja aqui nesse lugar, amém, queridos? É o corpo de Cristo, não é o templo, não são as quatro paredes. Você é a igreja do Senhor, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na rua, conversando com as pessoas, você é a igreja. Esse é o corpo de Cristo, que sinaliza o Senhor, que sinaliza o Evangelho libertador de Jesus Cristo. Então, queridos, quando nós, como igreja, como corpo, entendemos o chamado do Senhor, nós não só chamaremos as pessoas para vir ao templo, ao prédio, nós vamos sinalizar para ela onde nós estamos, Jesus de Nazaré, que cura, liberta, sara, transforma, muda famílias e vidas completamente. É isso que nós precisamos sinalizar, é isso que a igreja primitiva sinalizava. Então, penso que nós precisamos, de fato, aprender muito com essa comunidade do primeiro século, e nós realmente olharemos para ela e vamos meditar, vamos aprender como eles faziam e eram igreja. Antes eu queria compartilhar com vocês isso aqui. Todo mundo sabe o que é isso aqui, talvez a sua seja um pouquinho diferente da minha, seja toda azul, as mais antigas, a sua é assim, azul, carteira de trabalho, né, Isaías? A minha é mais moderninha, né, gente? Aqui está a carteira de trabalho. Por que eu trouxe a carteira de trabalho, irmãos? Quando nós olhamos e pegamos a carteira de trabalho, eu às vezes pego a minha, aqui a gente vê a nossa história profissional, não é assim? E é interessante, se você pegar a sua carteira de trabalho, você vai ver, não sei, aqui talvez alguns começaram a trabalhar 10, 20, 30 anos atrás, e já passaram por tantos lugares. Aí você abre a sua carteira de trabalho e está escrito lá, 1994, tal lugar, tal salário. Nossa, eu ganhava isso. Depois passa alguns anos, você olha assim, nossa, agora já estou ganhando isso, já estou nesse emprego, como eu mudei, como eu passei por vários lugares. E eu olho aqui, eu vejo meu primeiro emprego, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, na televisão, e fico olhando, puxa, como era aquele tempo. Hoje mesmo eu vi uma foto, o pessoal colocou de 2006, e um magrelo, só tinha osso. E o pessoal da redação lá, muito interessante a gente ver por onde a gente passou, como a gente era, como que a gente se comportava, quanto a gente ganhava, não é assim? E nós, na vida cristã também, irmãos, nós também temos como uma carteira profissional, uma carteira de trabalho. Talvez o Senhor, quando for te chamar para a glória, você vai chegar lá, Ele vai abrir sua carteira, sua pastinha, e vai olhar assim, Luiz Henrique, estou vendo aqui que você já participou do Ministério de Louvor por alguns anos, está aqui, estou vendo aqui o seu salário na época, os galardões, 5 galardões que você ganhou. Aí olha de outra pessoa, vira a página, olha, não só do louvor, mas participou também do Ministério de Ação Social, participou da Sociedade de Mulheres, participou de outras coisas, e vai abrindo e vai vendo, ó, ganhou um galardão aqui, ganhou 2, aí vira mais uma página, aqui você perdeu uns 10, ficou desviado, foi para a boate, e aí você fez um monte de... E aí vai abrindo as páginas da nossa vida, e onde a gente passou, o que a gente fez. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos, é que quando nós olhamos para cá, nós vemos o quanto nós mudamos. Às vezes nós estávamos num emprego, passou alguns anos, nós fomos para outro emprego. E como foi bom as mudanças, ou não, mas foi importante mudar, foi importante se atualizar. E eu creio, querido, que nessa caminhada cristã, muitas mudanças acontecem, não é verdade? Às vezes você muda de ministério, você muda de atitude, você muda de serviço na casa do Senhor, e as mudanças fazem parte dessa nossa caminhada cristã. E eu gostaria de desafiar vocês, encorajar vocês a virarem mais uma página aí da sua carteira de trabalho espiritual, vamos colocar assim. Eu espero que a sua carteira de trabalho espiritual esteja bem cheia, amém? Para você se apresentar diante do Senhor, com ela cheinha de trabalho que você está fazendo, que você se empenha e tem prazer em fazer e apresentar diante de Deus. Mas, irmãos, eu creio que o Senhor está nos chamando a virar mais uma página.
e colocar um serviço novo, algo especial, algo diferente, às vezes algo que a gente nunca fez aqui na igreja. E é um novo tempo, é uma nova oportunidade que eu e você temos de trabalhar, de servir ao Senhor. Mas, irmãos, até para trabalhar, você recebe propostas e você pode dizer sim ou não. Você pode aceitar ou você pode não aceitar. O nosso convite para você é: faça, aproveite, entre nesse barco. Os ventos estão soprando. É hora da gente pegar o nosso barco, erguer as velas e falar: vamos, Senhor, para onde o Senhor quer levar o nosso barco? Do que eu estou falando? Estou falando grego não, irmãos, vou falar para vocês. Vocês já sabem, nós estamos numa transição para a implantação das células da nossa igreja, um processo de discipulado profundo, relacionamentos profundos na igreja. Nós não queremos mais desenvolver uma vida cristã domingueira, onde nós dedicamos 2 horas da nossa semana para estar no templo, e dentro desse ambiente, das 4 paredes, nós desenvolvemos a nossa vida espiritual, nossa vida cristã. Os ventos estão soprando, Deus, o Espírito Santo, tem despertado a igreja a caminhar de uma forma diferente, a ter relacionamentos mais profundos, dentro de casa, abrindo as nossas casas, recebendo pessoas, ganhando vidas, ganhando pessoas, ganhando amigos, ganhando familiares e cuidando dessas pessoas. Deus tem nos desafiado nesse movimento de ganhar vidas, porque é exatamente essa a função da igreja, amém, queridos? Essa é a função da igreja, cumprir o ID de Jesus. Deus não chamou cristãos domingueiros, que se satisfazem com algumas horas de culto durante a semana. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ganhar vidas, para ser um discípulo de Jesus, para renunciar à sua própria vida, entregá-la, se render ao Senhor completamente. E quando a semente morre, ela começa a frutificar. Tem que morrer primeiro. Nós precisamos morrer para nós mesmos e viver para Jesus. Não é 10% que Ele quer seu, Ele quer 100% seu, do seu dinheiro, do seu tempo, da sua família, da sua vida, da sua inteligência. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu gostaria, querido, que você, em nome de Jesus, colocasse as suas velas aí e deixasse o vento do Espírito levar você. Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um líder. Por isso nós falamos escola de líderes, escola de discípulos. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher apaixonado por vidas, que ganhe pessoas, que abre a porta da sua casa para receber pessoas e para cuidar dessas pessoas. Amém, irmãos? Esse é um novo tempo dessa igreja em nome de Jesus. É um tempo de nós ficarmos inconformados, em cada domingo estarmos entre nós mesmos. Você olha para trás, você pode olhar para trás aí, para o lado. Olha quem estão aqui. Somos nós mesmos. Somos nós. São as mesmas pessoas. E eu penso, querido irmão e irmã, que Deus está nos incomodando nesse sentido. Deus está nos incomodando nesse sentido. Uma igreja precisa desenvolver. Uma igreja, que é a igreja, corpo de Cristo, ela precisa expandir. Ela precisa crescer. E não é só o pastor quem faz isso, são vocês, líderes, sacerdotes reais, escolhidos por Deus, ungidos por Deus, para ir e dar muito fruto, a pregar o Evangelho, a cuidar de pessoas, a se importar com elas, em nome de Jesus. Mas, irmãos, nós de fato precisamos ouvir a voz do Espírito e falar: Deus, pode soprar, pode me levar, pode virar a página da minha carteira espiritual profissional, ou na minha carteira de trabalho espiritual. Eu quero realmente ter uma nova função no reino de Deus. Alguns têm uma função assim, esquenta banco. Aí o Senhor quer colocar numa outra página: ganhador de multidões, ganhador de almas, alguém que vai impactar essa geração em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Vai sair isso que vai estar escrito na sua carteira de trabalho espiritual. Foi esse o chamado do Senhor para você. Pode ter certeza disso, querido. Fala isso com amor para a sua vida. Às vezes o pastor é chato, fica cutucando, fica falando. Mas, querido irmão e irmã, não existe, ou eu estaria mentindo para você,
se eu dissesse: se contente em vir no culto, se contente em dar o dízimo, se contente em não roubar, se contente em não assassinar, se contente. Eu quero te dizer, querido, fique descontente em só ser isso. Deus quer te levar muito mais longe. Deus quer te fazer uma bênção em nome de Jesus, na sua casa, na sua família. Eu creio nisso, e Deus está levantando essas pessoas aqui. Irmão, esse é um novo tempo, um tempo de novos propósitos, para a sua vida, para a minha vida. O vento do Senhor, do Espírito Santo, está soprando sobre nós. Esse texto que nós lemos, ele fala uma coisa muito bonita para nós, queridos. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão, realmente é breve. São 3 pontos importantes para nós, 3 características de uma igreja, de pessoas que realmente entenderam isso. Vocês vão perceber como que a igreja primitiva, do primeiro século, entendeu esse negócio. Olha que interessante, o texto começa falando que havia na igreja profetas e mestres. Ou seja, pessoas que estavam trabalhando. Ele vai citar Barnabé, que era um discipulador. Lá no capítulo 11, que nós estudamos, um dia eu preguei sobre esse texto, vai falar que Barnabé vai para Antioquia, o Espírito Santo está fazendo uma coisa maravilhosa. Ele fala que ele enxerga a graça de Deus. Sabe que coisa interessante, irmãos? Como é que a gente enxerga a graça? A graça se manifestando no meio do povo, pessoas alegres, pessoas sendo transformadas pelo Senhor. Barnabé enxerga isso. Aí ele vai buscar Paulo, e coloca ele para trabalhar lá em Antioquia também. O texto diz que a igreja crescia muito, e foi em Antioquia que eles foram chamados cristãos pela primeira vez. Você lembra disso, irmão? Foi lá que eles foram chamados cristãos pela primeira vez. A igreja crescia, a igreja era igreja de verdade, as pessoas pulsavam de amor por Deus e pela palavra do Senhor. E, irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que vai falando a igreja estava andando muito bem. Tinha o apóstolo Paulo como pastor da comunidade, tinha o Barnabé ali que era o discipulador, a pessoa que visitava, a pessoa que amava, a pessoa que acompanhava. E aqui cita outros nomes também, ou seja, estava tudo certo, estava tudo bem. Até que vem um chamado do Espírito Santo para eles irem para outro lugar. Ou seja, uma mudança. O Espírito Santo sopra, estava tudo no lugarzinho bonitinho, o Espírito Santo sopra e fala: agora mudou, vamos fazer diferente, eu quero levar vocês para um outro lugar. Agora, fica comigo nessa reflexão. Eles estavam trabalhando, eles estavam muito bem ali em Antioquia, estava tudo certinho com aquela igreja. Isso me chama a atenção, irmãos, porque às vezes nós também estamos trabalhando, também estamos servindo, e às vezes, queridos, são só os mesmos que sempre fazem tudo, fica nas costas das mesmas pessoas, sempre são os mesmos. Mas é interessante que Deus chama exatamente quem? Esses que estão trabalhando, exatamente esses que já estão sobrecarregados, que estão sendo chamados a fazer mais, a mudar. Isso é muito interessante, queridos. Por que Deus não chamou o desocupado? Por que Deus não chamou aquele que está assim, de braço cruzado, fazendo nada? Deus chamou aquele que já estava trabalhando e estava produzindo muito fruto. O texto diz que a igreja estava crescendo e Deus chama eles para uma nova obra, para um novo tempo. Irmãos, a primeira coisa que a gente aprende aqui é isso aqui: os homens e mulheres que vivem num novo propósito são aqueles que aprendem a dar prioridade para o Espírito Santo. Irmãos, isso é muito importante. Aqueles que entendem o novo de Deus são aqueles que aprenderam a dar prioridade para o Espírito Santo. Aqueles, anote isso, aqueles que experimentam o novo, que experimentam mais de Deus, são aqueles que aprenderam a dar prioridade para o Espírito Santo. Porque, irmãos, é uma grande ilusão achar que quem está trabalhando porque tem tempo. Achar que quem está trabalhando porque não trabalha. Isso é uma grande ilusão, irmãos. Quem está trabalhando são os que mais trabalham. Quem está fazendo aqui, se dedicando ao Senhor, dia após dia, fim de semana após fim de semana, carregando o piano, são aqueles que têm trabalho lá fora, são aqueles que têm, às vezes sustentam uma família, sustentam parentes, são os que mais trabalham. E isso
a Bíblia nos ensina sobre isso. Quando o Senhor distribui os talentos, aquele que recebeu um, enterrou, não produziu, não multiplicou, o Senhor tira dele e deu para quem? Para aquele que tinha mais, para aquele que já tinha muito. Irmãos, você quer receber e trabalhar o novo de Deus na sua vida? Aprenda a dar prioridade para o Espírito Santo. Aprenda a dar prioridade, porque Deus não usa a gente à toa. Deus usa quem realmente coloca Ele como prioridade. Quem coloca, Deus, eu quero vir na igreja, trabalhar, produzir fruto, não é porque está sobrando tempo para mim. Muito pelo contrário, eu não tenho tempo. Eu acordo 4 horas da manhã, vou trabalhar, volto, mas eu estou aqui na terça-feira orando, Senhor, não é porque eu estou com tempo não, muito pelo contrário, é porque eu amo o Senhor. Eu venho domingo aqui na escola dominical, é porque eu quero aprender, não é porque está sobrando tempo, tem muita coisa para fazer lá em casa, Senhor. E se eu for colocar outras coisas como prioridade, eu nem aqui estava hoje. E queridos, se a gente for fazer uma enquete aqui, às vezes as pessoas que estão faltando aqui nessa noite, alguns vão falar, é porque eu tinha que preparar o jantar. Não, porque eu tinha que preparar, fazer o dever de casa com o meu filho. Não, eu tinha que comprar roupa, eu tinha que ir no supermercado, eu tinha que lavar a roupa. Não, eu tinha que ler alguma coisa, amanhã o meu trabalho eu tenho que terminar. Irmão, sempre vai achar alguma coisa. Sempre vai achar alguma coisa. Ontem eu estava conversando com o irmão aqui da igreja, e ele comentou exatamente sobre isso comigo. Ele falou assim, eu não chamo, às vezes, as pessoas para vir na igreja trabalhar, porque elas vão vir com desculpa. Não, porque eu tenho isso, eu não vou poder ir, porque eu tenho aquilo, eu tenho que ir naquele lugar. E aí, não, porque eu tenho que trabalhar. Aí ele falou assim, não, porque parece que aí eu que não trabalho, né, que estou aqui, parece que eu não trabalho. E é muito pelo contrário, irmãos. O cara está aqui, mas ele tem muito trabalho, ele trabalha, ele tem família para cuidar, mas ele está aqui, porque aprendeu a dar prioridade. É prioridade, queridos. É questão de propósito. A Bíblia fala, há tempo para todo propósito. Se você não tem tempo para o reino de Deus, irmãos, eu quero te dizer, é porque você não está colocando isso como propósito. Não é prioridade para você o reino de Deus. Se você não encontra dinheiro no final do mês para ofertar ao Senhor, não é porque você não tinha dinheiro, é porque você não deu prioridade. Talvez você gastou no salão de beleza, talvez você gastou no supermercado, talvez você gastou na sobremesa, mas não é porque faltou dinheiro, querido. Talvez você gastou com Coca-Cola, talvez com aquela camiseta, aquela camisa a mais que você queria, está sobrando no seu guarda-roupa, tem um monte lá. Não é porque você não tinha dinheiro, querido, é porque você não colocou prioridade. Mas aqueles que experimentam o novo de Deus e experimentam mais de Deus, são aqueles que colocaram prioridade, colocaram o reino de Deus acima de todas as coisas, acima da família. Eu já expliquei isso para você, já preguei sobre isso. Nós que temos as prioridades, reino de Deus em primeiro lugar, família, trabalho, igreja, ministério. O reino de Deus é em primeiro lugar, ok? A Bíblia fala, aquele que não chateia pai e mãe não é digno de mim. Aquele que não morrer, entregar a sua vida, renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele deixa muito claro em Lucas, no capítulo 14, ele fala, você quer me seguir? Faz a conta primeiro, vê se você vai dar conta. Porque, irmãos, não é para gente frouxo, é para gente que entregou tudo para Deus. São desses o reino dos céus. Não são para aqueles que dão um pouquinho de tempo. Se der tempo, eu vou na igreja. Se der tempo, eu ajudo lá, na reforma, no mutirão, no ministério. Se der tempo, eu vou na escola dominical. O reino de Deus não são para esses, queridos. O reino de Deus são para aqueles que dão tudo e colocam como prioridade o reino de Deus e param de dar desculpa. Pode perceber, o chamado de Deus é para gente ocupada, para gente que já tem muita coisa. Deus, já tenho tanto. E Deus está chamando para mais, para algo novo, para cuidar de gente, para abrir a sua casa, abrir uma célula, ajudar pessoas, cuidar delas, evangelizar. Mas eu, Senhor, já tenho tanta coisa para fazer, eu sei mesmo que eu quero. Porque, irmão, se você for pegar na Bíblia, os exemplos aqui, todos estavam trabalhando, que foram chamados. Davi foi chamado, foi ungido, estava o quê? Estava pastoreando, estava cuidando das ovelhas. Moisés estava pastoreando, cuidando lá do rebanho do sogro dele. Eliseu estava lavrando a terra. Gideão foi chamado com um grande ministério. O que ele estava fazendo? Estava lavrando a terra, ele era um agricultor, estava trabalhando, já tinha coisa para fazer. Gente, você vai pegar
Os discípulos, Pedro, André, Tiago, João, eram pescadores, foram chamados quando estavam fazendo o quê? Estavam pescando, estavam trabalhando. Deus conta com gente que tem coisa para fazer. Mateus era um funcionário público, um servidor público, estava coletando impostos para o governo, para o império, estava trabalhando. O Senhor diz: pode me seguir, me segue, ele larga tudo e vai seguir Jesus, porque o reino de Deus não é para gente à toa, querido. Pode perceber, quem está à toa, cruzando o braço, quem tem tempo, é esse que menos faz, é o que menos faz. E aquele que tem menos tempo, que está cheio de coisa para fazer, para terminar, esse é o que mais faz, porque o coração dele está ardendo. E não é só assim na igreja, é assim lá fora também, querido. Pode perceber, quem sustenta a casa, às vezes sustenta uma família, uma pessoa, os outros ficam na veia, aí oferece o emprego, eu não posso, é tarde demais, eu não posso, está doendo aqui, eu não posso porque não vai, eu não posso porque não tem como eu ir, não tenho carro, não vai dar. Irmãos, quem quer trabalhar, está trabalhando nas maiores dificuldades, começa trabalhando no pior momento, do jeito mais difícil. Lá dentro abre uma porta, mas primeiro, eu fui assim que eu entrei para a televisão, como repórter. Eu entrei não como repórter direto, eu entrei como o estagiário do site, aquele que fazia notinha para o site, honrando a Deus, sendo o melhor que eu podia, ia para a rua fazer matéria, uma vez por semana, uma matéria especial, grande para o site. Eu não precisava daquilo, não tinha que fazer aquilo, mas eu ia para a rua, apurar, fazer, entrevistar o povo. Eles perceberam que esse menino é diferente, esse menino faz além do que pediram para ele fazer. Chama ele, faz um teste com ele. Eu me formei em 2006, em 2007 eu estava em Dourados, contratado. Porque, gente, é assim que funciona. E no reino de Deus é a mesma coisa. Você quer ser usado por Deus, querido? Fala: Deus, eis-me aqui, eu quero trabalhar. Usa a minha vida. Senhor, eu estou cheio de coisa para fazer. É você mesmo que eu quero. É você mesmo. Coloque eu como prioridade na sua vida. Eu vou honrar você. Eu vou honrar a sua vida. Vou honrar cada minuto que você não dorme para semear no reino de Deus. Eu vou honrar cada minuto que você deixou sua casa, você deixou o seu conforto para estar aqui, ou não só aqui no templo, mas estar lá fora evangelizando alguém, visitando alguém, gastando crédito do seu celular, ligando para alguém, se importando com alguém, amando as pessoas, sendo igreja fora do templo. São esses, aquele que não tem crédito no celular, mas talvez vai por orelhão, nem usa tanto orelhão mais, né? Quantos orelhões a gente já usou na vida, né? Mas hoje você tem lá seu crédito minguado. Deus, vou investir esses R$2 que faltam aqui no meu cartão. Vou ligar para o irmão, vou ligar para a irmã. Eu vou lá, eu vou visitar. Eu podia estar em casa jantando já, mas eu vou passar primeiro na casa do irmão. Irmãos, são esses que o Pai procura. Esses são os discípulos do Senhor que priorizaram o reino de Deus e pararam de dar desculpa. Jesus conta isso o tempo todo, irmãos. Lucas capítulo 14, ele vai falar um grande banquete, uma grande ceia. Jesus está chamando para ceiar com ele. E aí um diz: eu casei, eu preciso sair com meu casamento, minha esposa, meu marido, não posso ir, ok? Tá bom? Aí chega para o outro: vamos lá. Não, eu comprei juntas de boi, ou seja, comprei um carro novo, preciso experimentar o meu carro novo, não posso ir, desculpa. Aí vai para o outro: eu comprei um terreno, eu preciso ir lá ver o meu terreno. Ou se eu comprei uma casa, comprei uma chácara, preciso ir lá na chácara agora, eu não posso, ok? Desculpa, mas eu não posso. Aí Jesus conta essa parábola e manda aqueles mensageiros chamar os mendigos, as prostitutas, as pessoas que estavam no beco, as pessoas que não eram chamadas e não estavam preparadas, não mereciam. E eles vêm e enchem e falam: esses vão ceiar comigo, esses estão disponíveis, e em verdade vos digo, que todos aqueles que deram desculpa, não provarão do meu banquete. Jesus o tempo inteiro está falando: faz a conta, você quer ser meu discípulo mesmo, ou você quer ser um esquenta-banco na igreja? Não tem nada para o esquenta-banco, não tem reino de Deus para o esquenta-banco, é uma mentira que contaram para a gente, de que se a gente fosse uma vez na semana na igreja, fosse dizimista, e fosse bonzinho lá fora, não fumasse, não bebesse, não roubasse, não assassinasse ninguém,
você ia para o céu. Eu quero te dizer, querido, foi a maior mentira que já te contaram, porque isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso é religião, isso não é cristianismo. Cristianismo muda a vida, querido. Voa a sua vida assim, ó, de cabeça para baixo. Antes a sua prioridade era cuidar do carro, polir ele super bem, ou comprar um carro novo o ano que vem. Agora não, a sua prioridade é falar desse amor, é ganhar vidas, é cuidar de pessoas. A sua prioridade era guardar dinheiro, ter muito dinheiro, trabalhar 1, 2, 3 empregos, 4 empregos. Agora o seu trabalho é pagar só o que você precisa para viver e ajudar pessoas. Ser generoso, ajudar um aqui, ajudar o outro lá. Isso é reino de Deus, isso é cristianismo. Não existe cristianismo de 10%, querido. O cristianismo é 100%. É 100%. Há um chamado para mim e para você, para virar a página da carteira profissional, espiritual. Você está disposto a isso, querido? Envolve tudo que você tem. Envolve todo o seu conforto. Envolve toda a sua finança. Envolve todo o seu tempo. Você está afim de entrar nessa com o Senhor? Ele está te chamando. Talvez você diga, como Jeremias, que foi chamado, mas vira para Deus e fala assim: Senhor, eu sou uma criança. Eu não sei falar, Senhor. Eu sou só um jovenzinho. Talvez você se sinta despreparado. Moisés falou: eu não sei falar, como é que eu vou falar com o faraó? Chama outro, menos eu. O Gideão falou assim: minha família é menor de Manassés e eu sou o mais pobrezinho. Como que você vai me chamar? Eu não tenho nada para oferecer. É você mesmo que eu quero. É você mesmo. Vem, querido, eu vou te usar. E ele aceita. Talvez você faça como Jonas. Deus já te mandou fazer, Deus já te mandou ir. E você está tentando fugir de todo jeito. Pula para um lado, pula para o outro, tenta fugir. E o Senhor está te chamando: é você mesmo que eu quero. Eu quero você. Eu quero a sua vida, eu quero a sua família, eu quero tudo que você tem, porque eu vou te enviar às nações, eu vou fazer você uma bênção para essa geração. Queridos, pensa comigo, a nossa vida, será que é nascer, se reproduzir, morrer? O que vai estar escrito na lápide do seu túmulo? Aqui jaz Marcelo Ramiro, 1985, interrogação, né, irmãos? Que seja mais tempo, né? Nós sabemos, mas pode ser amanhã. Não sei. O que valeu minha vida? Trabalhei a vida inteira para juntar um dinheirinho no banco, para comprar uma casa, um carro. Pensa bem, querido. Que vida mais inútil. Que coisa mais fútil. Se amanhã eu posso, como uma folha, secar. Pensa comigo, qual é o propósito da sua vida? Para que você nasceu? Para que você existe? Foi só para nascer, reproduzir e morrer? Pensa comigo, será que foi só para isso? Eu quero te dizer não. Você nasceu com um propósito divino. Você nasceu com um propósito eterno. Um propósito de glorificar o seu Criador. De glorificar aquele que fez você. Ser feliz e abundante. Não com aquilo que o mundo diz que você precisa ter e fazer, mas com aquilo que ele falou: filho, é isso que eu quero te dar. Seja feliz, reproduza. Entenda que eu te chamei para sinalizar o amor, ser generoso com as pessoas, amar a mim e amar o outro. Esse é o propósito nosso, irmãos. Entender quem nós somos em Deus e viver na dimensão desse chamado. Tudo que o mundo te falar, que você precisa de um carro, de uma casa, de um terreno, que você precisa ser bonito, você precisa se produzir, que você precisa de aquela roupa, daquela marca, isso é mentira, querido. Você só precisa se reconectar com o seu Criador. Você precisa ter sentido, porque, irmãos, nós sabemos, existem milionários nessa nação, existem bilionários nesse mundo, que estão pensando em suicídio nesse momento, que não tem o menor prazer na vida, o menor sentido da vida. Artistas milionários se drogando. Você vai olhar a biografia de grandes artistas, afundados nas drogas, buscando alguma coisa para trazer uma alegria que eles perderam,
para completar um vazio da alma deles, que é do tamanho do Criador. E nós precisamos voltar para o Criador, nós precisamos nos reconectar com Ele, para ter propósito na vida. Nós, queridos, somos chamados. Deus está chamando aquele que já está muito atarefado, aquele que está a fim de trabalhar e servi-lo, com tudo que tem. João 12, 24 fala assim: digo-vos verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quer dar fruto, querido? Você precisa morrer. Morrer para você mesmo, morrer para os seus desejos carnais, morrer para aqueles seus desejos gananciosos, avarentos, que o mundo mentiu para você e te seduziu, dizendo que você precisa ter mais dinheiro. Irmão, você não precisa de mais dinheiro, você precisa ser feliz com aquilo que Deus está te dando para viver, porque dinheiro, querido, é uma grande ilusão, é a raiz de todos os males, é o que a Bíblia diz. Por quê? Tem pessoas que ganham muito bem, queridos, ganham 10, 15, 20 mil, 50 mil, e não são felizes, estão devendo, não conseguem pagar as contas, tem um padrão de vida exorbitante. E tem aquele que ganha milão no mês, ou um salário mínimo, quase R$900, paga as contas bonitinho, vive no padrão que Deus propôs para ele, é feliz, tem vida em abundância, está repartindo, tem para dar para os outros, para ajudar os outros, é feliz, porque entendeu o projeto de Deus, o propósito de Deus. Não é seduzido por aquilo que o mundo está pregando para mim e para você o tempo inteiro na televisão. Você precisa disso, você precisa comprar aquilo com o dinheiro que você não tem, faz no crediário, pega um empréstimo consignado, parcela em tantas vezes, usa o cheque especial, mas compra isso, compra esse celular. Depois você comprar esse, daqui a um ano você tem que comprar outro celular. Tem essa roupa, mas você tem que ter aquela roupa. O cabelo tem que ser assim, a maquiagem tem que ser assado. E o Senhor está falando: viva, feliz com o que você tem. Saiba dar, seja generoso, encontre o propósito de Deus na sua vida. E em nome de Jesus, renuncie tudo que você tem. Lucas 14, 33, quem não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã. A minha pergunta para você é: o que você vai dizer? Sim ou não? Quais são as suas prioridades? Você está dando desculpa para Deus? Deus, eu preciso terminar aquilo, eu preciso ir não sei aonde, eu preciso ganhar melhor primeiro, eu preciso fazer faculdade primeiro, eu preciso fazer tanta coisa, Senhor, depois eu faço. Esse depois nunca chega, querido, esse depois nunca vai chegar. Eu vou repetir aquela frase que eu li para vocês: os homens e mulheres que vivem no novo propósito são aqueles que aprendem a dar prioridade ao Espírito Santo. Você quer virar a página da sua carteira profissional, espiritual? Comece a dar prioridade para o Senhor. Busca o Senhor em primeiro lugar, busca a justiça em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. É o Mestre que te prometeu isso, não sou eu. Viva naquilo que Ele propôs para você, seja generoso, cuide de pessoas, evangelize, fala: Deus, eu quero, usa a minha vida, eis-me aqui, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu estudo, eu trabalho, eu cuido do meu esposo, dos meus filhos, eu tenho tanta coisa, mas Deus, eu estou aqui, eu quero ir, me envia. Eu falo que vou ser rápido, mas acabo falando mais, né, irmãos? Mas eu vou pular um ponto aqui, eu falei que eram 3, depois eu prego sobre isso de novo, tá? Eu ia falar que eles falam que eles estão em oração, que eles estão jejuando, eu ia falar de consagração, mas eu não vou falar sobre isso, posso falar em uma outra oportunidade. Eu ia falar de consagração, a importância de se consagrar ao Senhor. Tem uma vida no altar, mas eu não vou falar, vamos pular essa parte, senão eu vou pregar mais meia hora aqui. Mas depois no versículo 4, queridos, ele vai falar: depois dessa consagração, o Senhor chama eles estavam trabalhando, eles estavam se consagrando a Deus, jejuando, orando, e eles foram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram até Chipre. O que eu quero dizer, queridos? Eles disseram sim, foram chamados, disseram sim, e depois foram enviados. Há uma ação aqui. Não é só dizer: tá bom, Deus, eis-me aqui. Tem que ter ação no negócio. Eles foram. O Senhor quer nos usar? Nós estávamos bem aqui, Senhor, mas
o senhor quer levar para Chipre? Vamos embora para Chipre então, vamos embora. E eles vão, tem que ter ação, tem que ter ação. Eu separei alguns textos aqui. 1 Samuel 3,4 diz assim: então o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu: estou aqui, Senhor. Isaías 6,8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Gênesis 46,2 diz assim: Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Êxodo 3,4 diz: então no meio da sarça Deus chamou Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Hebreus 3,7 fala assim: portanto, diz o Espírito de Deus, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você o tempo todo, irmãos. Ide. E a minha resposta e a sua é: nós temos escolhas. Você quer ir? Você quer dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Pode usar a minha vida, muda as minhas prioridades. Minha prioridade hoje é futebol. Senhor, muda completamente a minha prioridade. Minha prioridade hoje é televisão, Senhor. Está amarrado em nome de Jesus. Muda a minha prioridade, Senhor. Minha prioridade é minha cama hoje. Está amarrado. Muda, Senhor, minha prioridade. O Senhor é minha prioridade. Desculpa, Senhor, por estar gastando meu dinheiro com Coca-Cola e falar para o Senhor que eu não tenho para ofertar aqui na frente. Desculpa, Senhor, porque eu acabei de comprar um boné de marca e falo para o Senhor que eu não tenho para ofertar e investir na sua obra. Desculpa, Senhor, porque eu passo 2 horas no Facebook por dia e falo que não tenho tempo para ligar para o meu irmão. Desculpa, Senhor, porque eu passo vendo novela a semana inteira e não consigo visitar uma irmãzinha minha, ligar para ela, cuidar dela. Desculpa, Senhor, porque eu não tenho 2 horas na semana para vir na igreja. E eu venho reclamando ainda que o pastor não para de falar, mas ele não para mesmo, né? Tem misericórdia, Senhor. Mas eu queria que você fechasse seus olhos aí, meu irmão. O Senhor está te chamando nessa noite. E há uma escolha a ser feita. Você vai dizer sim ou vai dizer não? Para fazer um avivamento, queridos, não precisa de uma multidão, precisa de um homem, precisa de uma mulher disponível. Um avivamento para acontecer, meu irmão, minha irmã, só precisa de um coração. John Wesley, no século XVIII, revolucionou a Inglaterra, livrou a Inglaterra de um banho de sangue da Revolução Industrial. Charles Finney e tantos outros nomes, queridos, porque eles disseram sim para Deus. Senhor, pode me usar. Desculpa por estar fazendo tudo errado, mas eu quero dizer sim e responder ao seu chamado. Se você se sentir à vontade para isso, irmãos, feche seus olhos, ore a Deus. Às vezes as suas prioridades estão erradas, querido, e tem coisas que ninguém vai fazer por você. Se você não se ajoelhar, ninguém vai ajoelhar por você. Se você não orar, ninguém vai orar por você. Se você não se prostrar diante de Deus, falar: Deus, eu quero ter uma vida consagrada ao Senhor, jejuando, orando mais, buscando a Deus, ninguém vai ler a Bíblia por você. É você mesmo que tem que fazer, querido. Talvez você esteja falando: mas Senhor, eu estou trabalhando tanto, eu tenho tanta coisa para fazer, Senhor. Eu tenho que cuidar da minha casa, fazer almoço, fazer janta, limpar a casa, cuidar dos meninos, meu marido. Eu tenho que ir para o serviço também. Estou trabalhando, trabalho o dia inteiro. Chego em casa cansado. E o Senhor está falando para você assim: é você mesmo que eu estou querendo. Porque eu não chamo gente à toa. Eu estou chamando gente que está disposto e disposta para trabalhar. Se você quiser vir à frente, irmão, dizer sim para o Senhor, eu gostaria de orar com você. Vem à frente, vamos orar juntos, vamos dizer sim para Deus, dizer sim para o Senhor. Deus está te chamando, de verdade, querido. Deus quer usar você. Eu quero te chamar aqui à frente, dizendo uma postura, dizer sim, Senhor, eu vou, eis-me aqui,
envia-me a mim. Vamos orar, irmãos, tempo de oração.